Amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Eu acho que eu não ajustei aqui a minha altura. Peraí. Pronto. Acho que agora sim. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Bom dia também àqueles que virão a nos acompanhar daqui a pouco. Nós tivemos alguns problemas aqui com a nossa internet, mas pela graça do nosso Deus, ainda assim nós temos a oportunidade de transmitir esse nosso culto para aqueles nossos irmãos que ainda não podem estar conosco ou estão fazendo como fala? Um domingo alguns vêm, outro domingo outros. O rodízio, né? Isso, para que a casa do nosso Senhor possa receber, então, o culto nesse tempo de pandemia. Então, que todos vocês tenham um abençoado culto, neste que é o 15ª, esta que é a 15ª semana após o período de Pentecostes. E no dia de hoje nós falaremos um pouco sobre a escatologia, o que vem a ser o período futuro, quando Deus nos prepara algo maravilhoso. Nós também vamos ouvir o sermão sobre 2 curas de Jesus, 2 milagres. Mulher cananeia, sua filha endemoniada, e também um homem que era surdo e cego, que representam bem os perigos do nosso mundo, as doenças que estão aí ao nosso redor. Por isso que tenham todos nós um abençoado culto, e nós iniciaremos invocando o nome do nosso Deus. Nós ficamos de pé. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós somos chamados ao nosso Deus para que nesse nosso momento de culto nós também reconheçamos quem nós somos. Nós somos pecadores e naturalmente não merecemos a graça, naturalmente não merecemos a salvação. Por isso, vamos em conjunto confessar a nossa fé, refletindo, meditando no hino que será cantado, entoado. Podem se sentar. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor.
escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entrega a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Assim, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que se essa é a vossa sincera confissão, pois o nosso Deus sabe que em vossos dias vocês estão carregados de culpa, nós estamos carregados com as nossas culpas em meio aos nossos pecados. Mas se essa é a sincera confissão de vocês, então eu vos anuncio que os seus pecados estão perdoados. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos então louvar ao nosso Deus com o salmo. Salmodiar, assim como muitos salmistas e tantos outros irmãos na fé, com um salmo para esse nosso culto, que é Salmo 146, assim como estará na projeção, na tradução da Nova Almeida Atualizada. Aleluia! Louve, ó minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai do seu espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Ó Senhor, abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara os órfãos e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Assim eu convido vocês, irmãos, para em conjunto nós orarmos também em agradecimento, assim como o salmista. Ó Senhor, que os teus ouvidos misericordiosos estejam abertos às orações dos teus humildes servos e concede que aquilo que eles pedem esteja de acordo com a sua graciosa vontade. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos então louvar com hinos, cânticos, assim como está na projeção. Aqui estou para cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você.
você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Ouviremos agora, então, as leituras deste nosso culto. E a primeira do Antigo Testamento, de Isaías, capítulo 35, dos versículos 4 até os versículos 7, a primeira parte do versículo 7. Isaías 35, versículo 4, até a primeira parte do versículo 7, onde assim está escrito: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Agora ouviremos também a leitura do Evangelho para este nosso domingo, de Marcos, capítulo 7. Versículos 24 até o finalzinho, versículo 37, isso. Também para esse nosso domingo, ou para essa nossa semana, outra leitura é a leitura de Tiago, capítulo 2, de versículo 1 até 10 e depois versículo 14 a 18, que nós não faremos nesse momento de culto, mas fica como opção para meditação após o culto, ou mesmo no momento de Santa Ceia, enfim, ao longo dessa semana, que é um texto do apóstolo Tiago, falando sobre a vida cristã e alguns percalços que o pecado nos faz, que nós também abordaremos durante o sermão. Marcos 7, 24 em diante, que é onde está escrito: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não se pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Ciro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre eles. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois
erguendo os olhos ao céu, suplicou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou a língua. E falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz os surdos ouvirem, como também faz os mudos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que faz parte da nossa vida todos os dias. E ele se chama confiança. A gente tem que confiar em muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente confia muito no nosso pai e na nossa mãe, a gente confia muito nos nossos professores, a gente confia muito nos nossos amigos, nossos irmãos. A confiança, ela faz parte dos nossos dias. Quando a gente tem uma consulta, tem que ir no médico, tem que ir no dentista, a gente tem que confiar naquela pessoa que está cuidando da gente, né? Para que dê tudo certo. Quando a gente vai fazer uma aventura, digamos assim, até mesmo andar de avião, quem aí já andou de avião? A gente tem que confiar que o piloto é bom, né? E que vai dar tudo certo na viagem. Quando a gente vai pular, de repente tu tá num lugar alto e a gente fala assim, pai, me pega. A gente pula e confia que o pai vai estar ali e vai sustentar, né? E vai pegar a gente e ninguém vai cair no chão e vai se estatelar todo, não é verdade? Então a nossa vida, ela é baseada na confiança em muitas coisas que a gente faz, em muitas situações que a gente vive. E assim também a nossa relação com Deus, ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de total entrega, da onde a gente pode assim fechar os nossos olhos e saber que a nossa vida está nas mãos daquele que criou tudo, que criou o mundo e que só quer o nosso bem, de todo jeito. Então tem uma passagem na Bíblia de Mateus 14, naquela passagem que Jesus anda sobre as águas. E Pedro, ele fala assim, se você é mesmo Jesus, é o Salvador, me chama para ir até aí você, para eu também andar sobre as águas. Então Jesus fala, vem Pedro. E Pedro vai. E Pedro começa a andar, mas de repente ele afunda, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele desviou os olhos de Jesus, ele desviou os olhos da confiança. Né? Ele naquele momento ele fraquejou e ele não se entregou completamente, né? E isso muitas vezes a gente faz. A gente diz assim, ai Jesus, eu confio, mas, né? E esse mas a gente tem que cuidar para não existir na nossa vida. A gente tem que entregar e tem que confiar que sempre ele está trabalhando para o melhor da nossa vida. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Então, que a gente sempre possa, dentro do nosso coração, a gente ter essa certeza e essa confiança do amor de Deus por nós, do cuidado dele, da sua proteção, para que a gente sempre tenha uma vida caminhando junto com ele. Certo, crianças? Espero que a gente possa sempre confiar e sempre ter pessoas de confiança do nosso lado. Nosso pai, nossa mãe, Dindo, Dinda, vovô, vovó, os nossos amigos. Que a gente sempre tenha uma caminhada de confiança nas pessoas e principalmente em Deus, certo? Vamos fazer então uma oração para a gente finalizar o nosso momento. Amado Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e por nos ensinar a cada dia a confiar em Ti. Que sempre que a gente tem uma situação difícil, que a gente tem até uma situação de dúvida, assim como Pedro pediu para Jesus chamar ele, para ele andar sobre as águas, porque ele estava duvidando que era o Salvador que estava ali, que a gente possa também ter essa confiança de andar sobre as águas e não desviar os olhos de Jesus, sabendo sempre que Tu estás nos cuidando, olhando por nós e conduzindo tudo na nossa vida. Obrigada por esse momento, que essa Tua palavra sempre possa aquecer o nosso coração. Em Teu nome que oramos. Amém. Certo, crianças? Um super beijo. Fiquem com Jesus. Tchau, tchau.
para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe enquanto nós queremos meditar nas próprias Escrituras. E que seja não palavras nossas, humanas, mas que seja uma reflexão vinda do Espírito de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, há pouco nós ouvimos algumas das leituras desse nosso domingo de culto, que são leituras que, como eu disse lá no começo, nos acompanharão durante toda essa semana, essa 15ª semana após o dia de Pentecostes. Deste texto que nós ouvimos, nós faremos o destaque dessa nossa mensagem no Evangelho de Marcos, as curas de Jesus. Cura, uma expulsão, por assim dizer, de um demônio que há muito tempo atormentava a filha de uma mulher, e também a cura de um homem que era surdo e gago ou mudo. O texto nos permite dizer que, sim, ele tinha uma dificuldade para falar, até porque a gente sabe, né, que quase todas as pessoas que são surdas têm uma certa dificuldade na fala. Então Jesus realiza esse milagre. Mas o mais interessante é que esses dois milagres, eles são ligados, e é claro, eles são sequenciados, poderiam falar para mim, mas há algo mais, há detalhes mais ali que fazem esses textos estarem ligados, não apenas por serem curas, mas também por onde está acontecendo. Pelo que nós vimos nas outras semanas, Jesus estava no capítulo 7, no capítulo 6, que nós lemos nos últimos domingos, Jesus estava numa região, na sua região natal, onde ele não era muito bem recebido, onde ele foi rejeitado na sua própria casa. Os judeus perseguiam ele, e aí ele sai dali procurando sossego e vai para Tiro e Sidom, uma região que não era muito bem vista pelos judeus. O texto ali até faz um bom destaque: Jesus se retira para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, ele não queria que ninguém fizesse muito alarde, mas uma mulher veio procurá-lo. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. E por quê? E por que o apóstolo faz questão de escrever isso? Se há uma ênfase, é porque há um motivo por trás. Se há uma ênfase, é porque há um detalhe aqui que nós precisamos olhar antes de mesmo olhar as curas. E se nós lembramos, Jesus era judeu. Jesus vinha das tradições judaicas.
mantinham todos os rituais judaicos, ou aqueles que ele via, enfim, a maioria deles. E, historicamente, os judeus não se davam bem com os seus vizinhos. Tem algumas passagens, até em João 8:48, onde os judeus, vindo até Jesus, vai dizer: olha, nós estamos certos em dizer que você é samaritano e que você tem demônio? Eles estavam falando isso para provocar Jesus. Não estamos certos em dizer que você é daquela região? Ah, você não é daqui. Mas Jesus era judeu. Então, o que eles estão querendo dizer? Eles estavam provocando Jesus, dizendo: você não é um judeu, você é um samaritano, você é um cananeu, assim como essa mulher que veio até Jesus era. Ele estava numa região em que os apóstolos vão dizer, os gregos, os judeus e os gentios, os judeus e os gregos, há uma rixa, há uma rivalidade. Se nós lembrarmos das rixas, das rivalidades que existem, nós vamos ver que isso não é algo único ali do texto bíblico, não é algo único dos judeus. Temos aqui alguns destaques. Hoje tem Brasil e Argentina hoje, né? Vamos torcer pela nossa seleção. Temos algumas outras rixas e rivalidades, como Grêmio e Inter. Não sei quem é Grêmio e quem é Inter. Eu sou flamenguista, mas enfim. Um tempo atrás surgiu o filme King Kong vs Godzilla, que dizia: de que lado você está? Ou você é time King, ou você é King Kong, ou você é time Godzilla. A gente faceta as coisas. Estamos de um lado, então aquilo que está do outro lado é ruim, não é bom. O time daquele cara não é legal. Bom, futebol não se discute, mas isso está dentro de nós, as rivalidades. E o que isso representa? E o que isso diz? A não ser que nós estamos o tempo todo num combate, num ringue, que talvez um pouco mais criativamente falando, nós estamos num combate espiritual, num ringue que poderíamos dizer uma luta contra Deus. Uma luta contra Deus. Como que isso é possível? Bom, se imaginássemos, estamos aqui num octógono, e aí chega o narrador então para anunciar. Toda a plateia, todas as pessoas olhando, e você é ali pronto para lutar. E o narrador vai anunciar: de um lado está aqui o ser humano. Então ele olha para você, pensa um pouco. Bom, como é que eu vou apresentar esse cara? Chega até você e pergunta: ei meu, quais são as suas qualidades? O que vai te fazer vencer essa luta contra esse que está do outro lado? Então você diz: olha, eu até sou criatura, até sou criado por esse daí, mas, bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um carro A, eu tenho a casa B, enfim. Você tenta apresentar algumas coisas, mas será que qualquer coisa que nós apresentássemos ali para o narrador, será que qualquer coisa nos daria uma vantagem nessa luta? Será que qualquer detalhezinho, qualquer qualidade que nos vier à cabeça, nos daria alguma vantagem para vencer essa luta? Certamente que não. Mas, certamente vocês também podem indagar e me questionar: mas brigar contra Deus? Que loucura é essa? Rivalizar contra aquele que é todo-poderoso? Você está louco? Tem algum cabimento uma coisa dessa? Parece realmente uma coisa ilusória, mas não é irreal, não. Os textos bíblicos, as escrituras nos afirmam que nós estamos o tempo todo numa luta contra as leis de Deus, numa luta contra as escrituras. Olha, nós, pecadores que somos, nós preferimos por vezes as nossas paixões, preferimos por vezes as coisas que nós gostamos, ao invés da lei de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é também provindo da nossa natureza, principalmente, não apenas pelo mundo que nos cerca, que também é pecador. Assim nós nos afastamos cada vez mais da lei de Deus, e quer queira, quer gostamos ou não,
desta lei de Deus, esse caminho só vai nos levar para a condenação. Esse caminho só vai levar para uma derrota iminente, uma derrota nesse ringue. Se nos guiarmos pelo que sempre nos dá mais prazer e felicidade, pois felicidade é tudo que importa, é o que alguns slogans dizem por aí. Será que nós não estaríamos cada vez mais longe? E nesse caso, será que nós não estaríamos entrando no ringue para perder contra Deus? Bom, talvez aqui nós temos que parar um pouco, pensar, olhar para o narrador, pois ele continua anunciando. Se de um lado está o ser humano nesse ringue, nesse combate, do outro lado está o Deus. E ele vai dizer, do lado direito do combate está este, que é todo-poderoso, enfim, e aí vai citando as qualidades dele. E as qualidades bastam. E as qualidades, elas vão além do que as palavras podem dizer. Mas ele diz também, ele é santo, todo-poderoso e justo. Sim, Deus é justo. E sua justiça é tamanha que nos permite voltar atrás e dizer, olha, esqueça esse negócio de luta contra Deus. Esqueça, não precisa. Não precisa entrar nesse ringue. Tanto é que este que é justo e todo-poderoso, ele se humanou para não lutar contra nós, não para condenar, mas para lutar ao nosso lado. E vencer a luta por nós, e talvez eu já esteja adiantando o fim dessa luta, pois ele ganha o combate. Tem até aquele velho ditado, né? Se você não pode vencer o seu inimigo, então se junte a ele. Mas, nesse caso, Deus não é o nosso inimigo. Deus não é. E ele diz, olha, não precisava nem subir no ringue, mas já que você está aqui, perceba o quanto esse caminho leva à iminente condenação, perceba o quanto esse caminho leva à destruição, e se arrependa, volte para mim, venha para os meus braços. Isso é o que as curas de Jesus, nesse dia de hoje, que nós estamos lendo, isso é o que as curas anunciam, as duas curas. Tanto da mulher que estava enfermizada, a filha dela, enfim, por um demônio, quanto deste homem. As curas realizadas por Jesus são demonstrativas a tal ponto que nos permite dizer que Jesus sim tem o poder para realizar isso, mas a gente vai além e olha para um outro lado. Alguns comentaristas, e aqui a gente talvez precisa fazer um parêntese bem rápido, dizem que por Jesus estar sendo hostilizado na terra dele, por Jesus estar sendo hostilizado pelos judeus, ele precisa, por um breve período de tempo, talvez se afastar. E ele vai para essa terra que é hostil, que é rival dos judeus. E ali ele poderia resistir às tentações e dizer, bom, aqui eu sou amado, aqui o povo gosta daquilo que eu faço, eu posso ficar por aqui. Mas a resposta que ele dá à mulher cananeia, e talvez o Evangelho de Mateus nos ajude mais no paralelo desse milagre, ele vai dizer para ela, olha, eu não vim pelos perdidos, eu vim pelos perdidos da casa de Israel. Desculpa. Isso significa que ele precisava cumprir a sua missão. Ele precisava fazer aquilo que ele foi ordenado. E não simplesmente ser um curandeiro, e não simplesmente ser um profeta ou um rei terreno, ao que alguns esperavam. Mas tem algo mais, tem algo que vai além disso. Por isso, ele tem compaixão, ele realiza a cura ao ver que aquela mulher tinha uma fé. Ele realiza a cura por aqueles que vêm até Jesus, trazendo aquele homem que estava surdo, que era surdo e que era mudo. Ele faz isso também. Mas a luta vai mais além. A missão de Jesus é mais além. Por isso, ele também resiste a quaisquer tentações e cumpre a sua missão, que é um triunfo maior. Bom, Jesus venceu a luta. Ele diz, eu estou lutando por vocês por algo maior, por algo que não é imediato, que não é terreno, mas algo que expande os olhos, algo que
até o nosso raciocínio demora para pensar o que é esse mundo, o que é essa nova criação, se não algo que é tão belo, algo que é tão glorioso. O texto de Apocalipse nos abre a mente para esse sentido. E assim por isso nós olhamos para essas duas curas com dois detalhes. E aqui nós vemos dois detalhes. Por um lado, nós vemos também a condição humana diante do pecado. Nós somos pecadores, sim, nós lutamos contra Deus, sim, por esse lado. Mas também o mundo luta contra nós. E olhar para textos que falam sobre enfermidades também nos faz lembrar que nós estamos o tempo todo com isso, tendo o problema. Eu não precisaria falar de coronavírus, pois isso vem à mente de vocês. Talvez muitos já estejam enfrentando problemas de saúde sérios, sintomas sérios. Aliás, todos os problemas de saúde são complicados. Muitos estão enfrentando. Isso demonstra que nós não podemos nos enganar e dizer, não, ser cristão não é ter problema com isso. Ser cristão é passar a vida bem. Não, não é isso. No mundo passarei por aflições. É assim que Cristo disse. No mundo passarei por aflições. Por isso as dificuldades, o sofrimento, as doenças, elas também vão nos afetar. E essas curas nos trazem dois detalhes interessantes. Primeiro, aquilo que o Alan disse na semana passada aqui no texto. Sobre as orações. Nós podemos e devemos sim trazer diante de Deus as nossas orações, seja aqui no culto, seja em casa. Aliás, esses dois textos são pessoas que vão por intermédio de outras pessoas que estão sofrendo. Então nós podemos também orar pelos irmãos na fé, pelos irmãos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nós podemos e devemos, sim, é bom. Deus, apesar de Deus já saber de tudo isso, e por vezes Ele também se convence daquilo que nós estamos orando. E um outro detalhe que talvez seja ainda mais enriquecedor, que talvez ainda seja mais consolador. Passa para o segundo slide, depois desse. Que é aquilo que o texto de Isaías disse para nós lá no começo, né? Que as curas são sinais de que morte, doença, sofrimentos, nada disso existirá quando Cristo voltar. Pelo contrário, isso ainda nos dá um consolo, porque sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês, a restauração virá. E naquele dia se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as costas e a língua dos mudos cantará novamente. Isso é a esperança, isso é o maior consolo, pois nós estamos aqui com todas essas enfermidades, com Jesus, com Cristo lutando ao nosso lado, por vezes nos levando em seus ombros, como aquela imagem do filme Até o Último Homem. Deus nos carrega nos colos, sim, mas Ele nos garante uma morada em que nenhum desses problemas, nenhuma dessas enfermidades, nem o pecado, nada disso existirá mais. E lá só existirá uma vida com Deus em um corpo glorioso. Que assim seja. Amém. Nós ficamos de pé. E assim, em conjunto, crendo nas palavras de Jesus Cristo, convido a nós orarmos, falarmos, entoarmos o credo apostólico como está na projeção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora nós passaremos ao nosso momento de orações, né, trazendo aqui diante do altar de Deus os nossos pedidos, intercessões e também agradecimentos. Pergunto se tem algo para incluirmos, como, reprisando, nós transmitiremos o nosso culto após aqui o momento presencial, devido a um problema de internet, mas ainda assim louvando a Deus por poder postar essa nossa transmissão. Sim? Estava se recuperando por uma cirurgia? Ah, pastor Michael. Sim. Pastor aqui da congregação. É o meu primeiro dia. Mais algum? Oração pelo André. Pela saúde do Alexandre e da Simone. Isso aí. Certamente nós também temos vários outros motivos para interceder, para pedir a Deus, e assim incluiremos também em nossas meditações diárias durante a semana todos esses nossos irmãos que estão passando por esses momentos difíceis e também se alegram por essas recuperações, enfim. Assim nós oramos ao nosso Deus. Poderoso e único Deus, que é Criador do céu e da terra, a Ti em conjunto nós oramos, porque muitas coisas faz por nós. São tão belas quanto verdadeiras as palavras dos salmistas, quando testemunha e nos convida a Te louvar, render graças, porque és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. As maravilhas desse universo, desse nosso mundo, elas falam por si mesmo quando diz que Tu fez as coisas bem feitas. Assim, ó Santo Deus, continue a estender as Suas mãos sobre nós e continue a nos abençoar com o Teu Santo Espírito, para que possamos a cada dia mais entender as Tuas grandezas, que possamos a cada dia mais abrir os nossos olhos para cuidar daquilo que Tu nos confiaste. E assim, pela fé em Cristo, habite em nosso coração, estando nele enraizado e alicerçado, sempre em amor. Assim estendemos a nossa oração
como falamos a toda a criação, a tudo o que temos e somos, porque sabemos que tudo isso vem de Ti. Que sabemos que aqui nós somos apenas mordomos dos bens, dos Seus bens. Que nós possamos cuidar bem melhor do Seu reino, para que gerações futuras também possam usufruir de tudo que aqui tem. E quem sabe até com uma melhora da natureza, dos animais, também os nossos irmãos na fé, aqueles que ainda não conhecem o Teu amor, aqueles que ainda não reconhecem que tudo vem de Ti, como bem falamos. Por isso, ó glorioso Deus, nós oramos por todos aqueles que sofrem paciente ou impacientemente com doenças, passando dificuldades em enfermidades ou enfermidades físicas ou problemas financeiros, bem como aqui nós oramos pelo Alexandre e a Simone, por sua saúde, restaura, ajude-os a enfrentar momentos difíceis, bem como fortalece na fé eles, a sua família, para que possam saber também e ter certeza de que usas também os profissionais na saúde como teus meios para nos ajudar aqui na terra. Ajude-os conforme a tua vontade, ó Pai, e principalmente fundamenta a fé na restauração futura e eterna. Esses são seus filhos, nossos irmãos, bem como os seus familiares que estão ao seu lado. Carrega-os nesses momentos difíceis na vida, pois és o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, que luta junto contra este mundo perverso, que luta junto conosco contra a nossa própria maldade. Ó Senhor Deus, nos dê um coração amável para que nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, em que pessoas que talvez nem imaginávamos, nem conhecemos, certamente enfrentam problemas de mais diversos, e assim esteja guiando o nosso coração para que possamos ajudá-los, para que possamos ser instrumentos teus, levar a tua palavra e também levar o amor à terra, fraterno. Sabemos também que és compassivo, que és bondoso, e muitas coisas temos para nos alegrar, muitas coisas temos para lembrar da sua glória. Por isso, com gratidão, nós lembramos do André que está se recuperando. Nós lembramos do Mateus que conseguiu os remédios que precisava. Nós oramos e pedimos que o pastor que volta de sua viagem, que ele possa voltar com tranquilidade. E assim nós agradecemos por todas essas coisas boas que fazem por nós. Também aqueles que se alegram por suas datas festivas, bem como quando lembramos também do nosso dia do batismo, que é um dia especial, é o nosso nascimento na fé. Ó Deus, muitas são as coisas para te agradecermos, e essas nós lembramos como sinais da promessa que está ao nosso lado e mantém o nosso corpo aqui, pois mantém também a nossa fé em Ti e alimenta-nos com o Teu precioso corpo e sangue, os sacramentos, alimenta-nos com a Tua palavra, para que possamos a cada dia mais estar mais firmes na promessa da vida eterna. Ó glorioso Deus, tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim, queridos irmãos, vamos em conjunto também orar a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão
pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim todos vocês, bem como aqueles que estão nos assistindo pela transmissão, recebam todos a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Algum aviso? Bom dia, pessoal. Hoje, infelizmente, não conseguimos transmitir, né, o nosso culto. Estamos aqui com problema de internet. Então, vamos ver se domingo que vem isso já está resolvido. Domingo que vem, culto normal, vai ter estudo bíblico. Vai ter terça-feira, né? Terça-feira, então, estudo bíblico com o Charles. Tá? E domingo que vem, culto às 9 horas. É isso aí. Alguém tem algum recado? Não? Isso aí. Agradeço, então, a oportunidade de estar aqui na casa de vocês. Podem se sentar. Na casa de vocês, junto com vocês também, nesse domingo de oração, né? Agradeço aqui aos músicos que nos auxiliou, né, tão belamente, né? Que todos vocês que estão em casa, então, tenham um domingo, uma semana maravilhosa, né? E que nós possamos, assim, nos reencontrar, quem sabe, numa próxima vez, talvez aqui mesmo na igreja. Encerramos assim a transmissão. Isso. Nós vamos cantar o próximo hino em preparação, então, para a Santa Ceia. Nós faremos, conforme o costume, de ir pela... Isso. Né? E daí eu darei prosseguimento após o hino, então, à consagração. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Paz na terra e no futuro, vida eterna